Arre, Brasil! E aí, tudo? Né? Eu adoro quando o cara fala tudo como uma espécie de resumo para falar assim, tudo bem, né? Porque tudo poderia ser tudo horrível, né? Tudo complicado, não, mas é tudo bem. É que nem quando dizia assim antigamente, né? E aí, sangue, né? Claro, é sangue bom, cara. Presume-se que o negócio é bom, ora. Bom, a parte no ar, sextou. Aqui é Gabriel com a sua coluna quinzenal no feed do Vira Casacas, onde a gente fala das coisas do universo das leis, dos tribunais, dos julgamentos e tudo que tem a ver com o mundo incrível do direito. É claro, de uma maneira fácil, rápida, rasteira, papo reto, que é para você entender. A gente tenta aqui se livrar do vício jurídico, aquele de falar, parece que está falando uma outra língua de um outro país esquisito, que é para a pessoa não entender. Não, aqui é para você entender. Os nossos episódios são sempre assim, a gente conversa de uma maneira que você depois pode usar isso daqui, chegar lá na rodinha e dizer assim, olha, essa questão aí o cara manda o papo resumido ali, né? O cara manda sem trololó. Claro, o Aparte ajuda você. O Aparte está aqui para ajudar você a parecer mais inteligente do que você já é. Sim, você é. Olha para mim, acredite no seu potencial. Bom, para quem eventualmente não sabe e cai de paraquedas, porque eu ainda acredito que isso acontece, a gente volta e meia descobre coisas nas esquinas da internet, então vamos fazer o serviço completo aqui. Nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil, desde 2017, do nosso senhor mandando brasa aí, toda semana, comigo, com o pai fundador Felipe Abal, falando sobre política, cultura, economia, sociedade, leis, ecologia, jogos, livros, tudo que você quiser, sempre com convidados e convidadas maravilhosos que estão aí para botar conteúdo para dentro da sua cachola via o seu canal auricular, né? E aí? E aí que estamos em todos os canais, agregadores, serviços de streaming. Estamos no YouTube também, onde volta e meia brotam lives e conteúdos por vídeo. E nas sextas-feiras nós temos alternadamente as nossas colunas. Então, a melhor de todas as colunas é o RT comentado, do Felipe Abal. Essa é a melhor coluna. E ela vai aparecer numa sexta-feira, comentando causos incríveis, fazendo traduções, trazendo para você histórias que vão deixar você perplexa, indignado, revoltade, né? E ou muito bem informado. E na outra sexta-feira vem a segunda melhor coluna, é a medalha de prata, né? É a segunda de dois, que é o à parte. É esse daqui, é onde a gente vai tratar então de conteúdos que têm a ver com a questão jurídica, sempre de um jeito light e sempre tentando fazer com que você, que eventualmente não é da área, consiga sacar, consiga pescar. Você que é da área também está perfeitamente convidado para escutar, afinal de contas, né? A gente precisa também falar e descomplicar entre a gente mesmo, né? Olha, entre a gente parece que o cara é membro de uma sociedade secreta, né? É quase isso. É quase isso. E no programa de hoje, na coluna de hoje, a gente vai discutir uma coisa assim mais light, uma coisa assim mais leve, né? Para dar um sextou legítimo, né? Nós estamos precisando, tá todo mundo precisando, né? Principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, porra, nós estamos precisando demais de um sextou assim, né? Mais amenidade, mais tega, né? Então é o seguinte, ó, eu vou falar aqui a respeito de uma questão cuja inspiração para ela vem lá de uma postagem tweetica do meu amigo, do meu irmão Bruno Seligman de Menezes. Você que está me ouvindo aqui, que está ligado em conteúdo jurídico, volta e meia, né? Já deve ter passado por alguma das opiniões, alguma das postagens, né? Alguma das manifestações do Bruno. O Bruno é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Eu não estou falando isso porque o cara é meu bruxo, né? Eu estou falando que é, né? Azar o seu, né? Porque é, né? Como é que é? Contra fatos, né? Enfim, né? Enfim. E além de tudo, né, é um pesquisador, é um estudioso, é um professor da área do direito criminal. O Bruno sabe muito, sabe demais. E aí, o Bruno colocou esses dias lá na nossa rede preferida, né, na maldita propriedade lá do homem lá que inventa carro estranho e foguete que não funciona. Ele colocou uma postagem que eu vou fazer questão de ler para vocês, tá? A postagem do Bruno e o conteúdo ali que ele está fazendo então a publicação. Ele publicou isso aqui na semana passada e diz respeito a alguns bairros lá da nossa querida, da nossa gloriosa Santa Maria da Boca do Monte, cidade alcunhada de Coração do Rio Grande,
Santa Maria, que sofreu também demais com essa questão das enchentes, foi uma das primeiras cidades onde se registrou imagens catastróficas, né? Porque ao redor da cidade ali alguns acessos de estradas começaram a quebrar, dada a vazão, a força da água passando por baixo de pontes e viadutos, então a coisa ficou muito complicada. O Bruno, que é um dos cidadãos eméritos lá de Santa Maria, né? O Bruno, a Cris, o Joaquim, né? O futuro prefeito de Santa Maria. Deus me livre, né? Não, não, eu quero um futuro bom pro Joaquim. Bom, o que acontece? O Bruno vai lá, então, vamos botar aspas aqui pro homem. Vamos lá, então. A RGE, concessionária de energia elétrica, em conjunto com a Brigada Militar, né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? No Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade. A PM, ela é BM, né? Ela é Brigada Militar. Mas você entendeu, é a mesma coisa, né? E substitui a RGE por a concessionária da sua região aí que faz algumas cagadas na sua região, tá? Enfim, ó. A RGE, em conjunto com a Brigada Militar, empreendeu ação conjunta para cortar ligações clandestinas, entre aspas, gatos, no Monte Betel, ocupação situada na Nova Santa Marta, uma das regiões que auxiliamos 2 semanas atrás. O Bruno está se referindo a um conjunto incrível de doações, um conjunto incrível de entregas de mantimentos que ele estava participando lá em razão dessas regiões aí afetadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, para vocês entenderem, não tem uma pessoa que não tenha espremido a carteira do Pix, que não tenha ido para a rua varrer calçada, que não tenha ido para abrigo dar uma força, que não tenha ido levar no lombo mantimento, que não tenha entrado na água. Todo mundo fez alguma coisa. É todo mundo não, né? Tem que botar um asterisco aí, né, para prefeito que não tem responsabilidade nenhuma quanto a nenhuma coisa da sua própria prefeitura, governador que só chora na televisão com colete laranja e senador que, como é que é, não pode ajudar porque, ora, né, é muito custoso, é muito trabalhoso, ele tem muita idade e é desvio de função, né? Todo o Estado, todas as pessoas de bem, decentes do Estado, esse, o verdadeiro cidadão de bem, desviou sua função nas últimas 3 semanas, tá? Toda. E tem vago aí que não quer saber, né? Tudo bem. Vamos lá. Falei que ia ser light. Calma, calma, Gabriel. Calma, se ajeita na cadeira. Vamos lá, então. Estamos falando de uma ação para desligar rede de luz via gato, entre aspas, localizada em algumas regiões mais pobres de Santa Maria, que era uma região que tinha sido auxiliada com cesta básica, com alimento, com doação pelo Bruno e sua galera. Bom, vamos continuar aqui com o tweet. Segue lá então. Ó. Os moradores ingressaram na justiça e a liminar foi deferida com o único vernáculo possível para uma covardia dessas. Bravo, e aí ele vai citar o nome do juiz, Dr. Rafael Pagnon Cunha. Eu vou dar uma lida aqui na decisão da liminar, né? E a gente tem que lembrar que quando você faz um pedido liminar, significa que você está tentando identificar no seu pedido uma urgência específica que precisa ser decidido quanto antes, antes mesmo da análise, entre aspas, oficial. Antes mesmo da análise aquela que vai ser a análise definitiva, o chamado julgamento do mérito. Então, quando um juiz, quando uma juíza, uma ministra, quando eles dão uma liminar, não significa que acabou a discussão, não significa que o pedido está pura e simplesmente aceito de forma automática. Significa que há condições que desde o início já estão comprovadas, já estão minimamente entabuladas, que permitam que a gente possa dar uma decisão de antemão, uma decisão de urgência, de emergência, uma decisão que vai andar mais rápido que o próprio julgamento definitivo do caso, tá? Liminar, lembra disso? Tá, então vamos lá. Vamos para a liminar então do Dr. Rafael Pagnon Cunha. Ó, então, começa assim. Recebo a inicial e alcanço a parte autora gratuidade. O que significa isso? Bom, ele está dizendo, em primeiro lugar, que recebe a inicial, porque dependendo do pedido que você fizer na justiça, pode ser que nem recebido seja. Você não pode, você tem que ter acesso à justiça para pedir e para fazer chegar qualquer manifestação tua quanto a uma questão de direitos que você julga ter. Agora, não significa que você pode pedir qualquer coisa, de qualquer maneira, sem regra nenhuma, sem esteio, sem base nenhuma. Então, pode acontecer do seu pedido não ser sequer recebido.
Nesse caso, foi recebido, o que é sinal de que está pelo menos formalmente ok, e está determinando então que vai ter gratuidade de justiça. Ou seja, quando a parte comprova a sua situação de pobreza, a situação de miserabilidade, a situação de quem não tem condições, não é não ter vontade, hoje eu não quero pagar, eu quero um arrego, eu quero aí uma pendureta da justiça. Não. Quando você comprova que você não tem condições, fica então estabelecido que você não vai acabar pagando, por exemplo, custas judiciais. Isso está previsto, por exemplo, lá no artigo 98 do Código de Processo Civil. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. E a gratuidade vai compreender taxas ou custas, selos postais, despesa com publicação na imprensa oficial, indenização devida a testemunhas, enfim. Então, quando a pessoa está comprovadamente num nível de renda que faz com que ela não tenha condições de arcar com um processo judicial, que é preciso pagar, é preciso despender, ainda que você ganhe, você precisa dar o gatilho nele com o pagamento de custas e uma série de valores. Então, nesse caso, o juiz disse que recebe a inicial e que concede a gratuidade para a parte autora. Bom, vamos voltar lá para o tweet do Bruno, então. Quer dizer, vamos voltar lá para a decisão do juiz, doutor Rafael, que está no tweet do Bruno. Aí, número 2 vem assim: defiro a medida pleiteada in limine litis. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que ele está usando o latim para dizer que houve um pedido liminar, portanto, aquele pedido para a gente conceder de forma urgente, de forma rápida, de forma emergencial, o que está se pedindo antes mesmo da discussão se encerrar, antes mesmo do processo se desenrolar, tá? Então, agora vem a grande questão aqui, agora vem o molho, agora vem, né, a substância da decisão. Suspensão de serviço básico de energia em momento de calamidade pública beira a selvageria, arrosta o animalesco, patenteia inacreditável insensibilidade. Ontem e hoje, as mais baixas temperaturas do ano serão alcançadas. Parênteses aqui, né? Parênteses aqui. Isso aí é o juiz falando, não sou eu, tá? Adoraria que fosse eu, que você sabe que tem todo o feitio de ser eu, mas não é. Esse é o juiz na decisão da liminar. Parênteses. Semana passada, além de toda a desgraça que está rolando, a temperatura no Rio Grande do Sul caiu de uma maneira... Sabe o frio aquele que dói o osso? Não é assim, ai que bonito, vou botar um casaco em Gramado. Não. Eu estou falando do frio, aquele assim, o frio que vem para arrebentar o cidadão. Pois é. Bom, a ação é mais que abusiva. O juiz está se referindo ao corte da energia elétrica. Claro, abusivo exercício de posição jurídica. Basta! Inaceitável. Repito, isso aqui é o juiz dizendo, não sou eu. Determino a religação da energia interrompida em 1 hora. Pena de multa de R$ 1 milhão direcionada às famílias atingidas pela maligna atuação da parte autora. Intime-se. Cumprimento imediato pelo oficial de justiça plantonista. Demais providências pelo juiz titular. Santa Maria, 25 de maio de 2024, Rafael Cunha, juiz de direito plantonista. Então, esta é a decisão. O cara vai chamar de maligna, o cara vai dizer que é animalesco, o cara vai dizer que é uma selvageria, o cara vai dizer que é brutal você determinar um corte de energia num momento de calamidade, num momento em que 70% de cidades do estado estão de alguma maneira, e algumas bem drásticas, atingidas pela questão das enchentes, das chuvas, do desmoronamento e tudo que está acontecendo. Então, tem gato sim. Veja que a liminar não está entrando no mérito da questão ainda. Ela não está discutindo se a ligação é legal ou não. Ela não está reprimindo os moradores por estarem fazendo gato. O gato está lá. A questão é, nesse momento, não é para desligar energia. Nesse momento não é para fazer o corte, porque, pelo amor de Deus, já tem infortúnio demais acontecendo. RGE, concessionária de energia, aguenta aí. Você não vai ficar mais pobre porque uma meia dúzia lá tem gato lá para manter a energia no meio de uma catástrofe. Aí alguém vai perguntar assim, mas Gabriel, pode um juiz dar uma decisão assim, que é que nem quando tu tá nos momentos mais irritados ali, fazendo comentários livres ali? Pode. Em primeiro lugar, porque sim, tá? Primeiro lugar, porque sim, no momento de dor, no momento de terror que está se vivendo aqui,
principalmente em localidades severamente precarizadas em razão de tudo que está acontecendo. O que, aliás, né, já são localidades precarizadas ao natural. Essa catástrofe, né, ela prova que também a questão climática tem recorte político e social, porque quem é que é mais atingido, quem é que acaba sofrendo mais? Quem é mais pobre, quem é mais periférico, quem está mais desamparado. E aí, cortar luz dessa galera nesse momento, como quem vai punir, seus malandrinhos, querem fazer gato, né? Então nós vamos cortar. Cara, pelo amor de Deus, eu vou repetir aqui o que o juiz falou. Suspensão de serviço básico de energia em momento de calamidade pública beira a selvageria. Eu concordo integralmente com isso, tá? Agora, voltemos para a questão. O juiz pode dar esta, entre aspas, lacrada? O juiz pode dar esse xingão? Ele pode decidir assim, porque sim? Ele pode decidir assim, basta, inaceitável, vamos embora, dá-lhe liminar aqui. Cara, eu vou repetir de novo. Em primeiro lugar, pode, tá? Pode. Agora, vocês têm que saber separar as coisas. Primeiro, uma coisa é uma concessão de liminar, já falei, e outra coisa é o julgamento do mérito. Quando a gente tiver uma ação que vai se desenrolar, nós vamos ter manifestação da outra parte, nós vamos ter laudos, nós vamos ter uma mínima instrução, nós vamos ter oitiva talvez de testemunhas, às vezes tem processos e ações que não comportam isso, a maioria comporta. Aí nós vamos ter manifestações das partes e nós vamos ter uma decisão aí com mais apuro, uma decisão que vai ser o fechamento definitivo do caso. A liminar não encerra o caso, pessoal. Então lembra assim, ó, quando o cara entra, habeas corpus com um pedido de liminar. Já falamos aqui numa parte 5 milhões de vezes sobre isso, né? O que acontece? Quando o juiz dá a liminar, ele está mandando soltar o cara imediatamente. Por quê? Porque tem elementos ali que fazem com que a versão que está sendo colocada no pedido pareça inicialmente, pareça a princípio a mais correta, pareça realmente urgente. Isso pode ser julgado depois e pode ser, você já ouviu essa expressão também, pode ser cassada a liminar. Pode haver até recurso para que se casse a liminar. Você pode fazer a discussão no nível da liminar sem ainda entrar no nível do pedido propriamente dito. Então, uma decisão liminar, ela tem que prestar atenção na questão emergencial, na questão da necessidade da velocidade que precisa ou não ser concedido o pedido. Portanto, uma decisão de liminar, obviamente, não vai ser uma decisão, assim, necessariamente tão extensa e fundamentada e repleta como deve ser uma sentença do mérito do caso. Primeira coisa. Agora, mesmo assim, tem gente que ficou meio, né, nervoso com o juiz ser tão direto assim, né? Vamos ler aqui algumas manifestações. Eu não vou identificar ninguém, né? Porque não é o caso aqui, mas tem uma galera aqui que está fazendo comentários à postagem do Bruno, tá? E aí, claro, aí sempre tem aqueles, né, que o cara xinga o juiz, xinga não sei quem, xinga o Bruno, né? Tá cheio de coisa aqui. Mas eu vou separar alguns aqui para vocês, ó. Nessa linha aqui do que a gente está falando, tem um camarada que disse assim, ó, mas tem a decisão completa? Aí o Bruno explicou, essa é a decisão completa. Eu acho que isso aqui já diz muito sobre o nosso debate, tá? E aí as pessoas elas ficam achando que aquilo ali é um trecho, é um corte, é alguma coisa. Não, aquela é a decisão da liminar. Despachos de liminar podem ser sucintos, pessoal. Agora, sobre a questão da fundamentação, ó, vamos ver o que alguns amigos aqui, ó, o amigo internauta falou. Teve um camarada que fez uma pergunta assim nos comentários. Ó. Sou leigo em direito, então pergunto, se não falta à decisão os fundamentos de direito? Os de fato estão claros, mas senti falta da lei na decisão, pelo menos o princípio da dignidade da pessoa humana. Louvo quanto ao mérito, mas quanto à forma parece haver problema, ou não? Bom, o Bruno não vai ficar respondendo aqui, né, tudo como se ele fosse o porta-voz do juiz, né? Mas eu já vou responder para o amigo aqui. Como eu disse, não necessariamente, por quê? Porque quando ele menciona a decisão de liminar, quando ele menciona a decisão do pleito de urgência, ele já está falando que é contra a dignidade da pessoa humana, é contra os limites de prestação de serviço básico, é contra tudo isso que você vai agir quando você quer fazer esse corte nesse momento. Então, o juiz menciona, há um momento de calamidade,
há uma necessidade de serviço básico ser garantido, há uma necessidade das pessoas primeiro terem luz para depois discutirem a forma que elas vão pagar, indenizar, ter cortado, né, essa gambiarra. Então, me parece que de uma forma, ainda que coloquial, ainda que irritada, e convenhamos que é irritante isso aí, o juiz mencionou esse tipo de coisa. Ele não precisa necessariamente dizer assim, conforme a Constituição, no seu artigo, tal, a dignidade da pessoa humana. Não, tudo bem, poderia dizer, mas aí, é claro, ele ia perder a questão enfática da decisão. Não me parece que não foi uma decisão técnica. A questão é que ele usou argumentos de quem estava muito, muito puto, porque, repito, né, é para se estar. É para se estar. Então, aqui, quando ele menciona tanto a questão da qualidade básica do serviço, quanto a questão do momento específico do corte, ele não está dizendo que não é nunca para cortar e todo mundo tem que fazer gato aí. Vamos para gato, galera. Uhul, dá-lhe gato. Não. Ele está dizendo que, nesse momento, o corte, durante a calamidade, é abusivo, é selvagem. É uma coisa assim, ó, cruel. Então, me parece que quanto a isso está fundamentado. Claro, o amigo não tem assim, não está perdido, ele é leigo aqui, mas ele não está perdido quando ele diz que precisava haver uma fundamentação maior. Olha, poderia haver, sim, senhor, mas lembra que é uma decisão de liminar. Lembra que é uma decisão de liminar. Ó, aí vem o outro assim, ó, aí vem o cara cutucando, né, o autor da postagem, né? Olha lá, assim, ó. Fico imaginando vossa reação ao magistrado determinando que a partir de hoje seus honorários serão zero. Provavelmente alguém vai ter que sustentar, nada é de graça. Alguém paga por isso ou não? Bom, amigo, eu poderia dizer de novo que o juiz está determinando que nessa situação, liminarmente, não é para cortar a luz. Ele não está dizendo que os caras nunca mais na vida vão pagar luz. E lembrando que quando você é advogado e a outra parte tem justiça gratuita, ele teoricamente, ao final do processo, perdendo o processo, teria que pagar honorários para você. Mas essa própria cobrança fica suspensa em virtude da própria situação do maluco lá, né? Então, assim, às vezes o cara realmente, né, não vai receber, né? Às vezes acontece, né? Então, esse touché aí não, meu brother. Esse touché aí não, porque ele está mandando religar no momento do frio, no momento do terror. Ele não está liberando as pessoas, né? Ah, nunca mais paga RGE da vida. Então, seu argumento, não valeu. Aí vem outro camarada aqui e diz assim, ó. Gosto de várias posições suas, mas essa não é uma delas. Veja, eu concordo com tudo que o juiz disse, mas qual o fundamento idôneo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E ativismo judicial, uma das maiores chagas que temos nesse país. E como você é advogado criminalista, você sabe bem disso. Ouviu, Bruno Menezes? Caiu a máscara, hein? Gente, em primeiro lugar, o fundamento para liminar está dado. Há um serviço básico que não pode ser cortado em virtude de outras questões que vão ser discutidas no momento oportuno. Porra! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, quer dizer, para ir cortar a luz de pobretão que está lá alagado, que está sem alimento, que está com lama na casa, é uns leão, né, meu? Agora, para restabelecer o serviço, o cara está trabalhando em casa, está lá o Bruno trabalhando, está o Gabriel trabalhando aqui no meio da tarde, está precisando fazer uma audiência virtual, está precisando terminar ali uma petição urgente, tal. Aí cai a luz, cai a internet, cai a coisa, aí os caras te mandam mensagem assim, o seu serviço será restabelecido às 19h43, tal, e você que enfia o notebook no rabo, né? É isso que os caras mandam para nós, né? Então, assim, ó, em momento de calamidade, está mais do que fundamentado o fato de que não é para fazer o corte. Depois a gente decide o resto. É isso que o juiz está dizendo. Pelo amor de Deus. Quer dizer, quando o cara dá uma decisão de 49 laudas lá, citando jurisprudência argentina e autores italianos, que os caras reclamam, olha aqui, isso aqui é uma enrolação, enrolation, tal. Aí quando o cara diz assim, galera, é o seguinte, tá? O pessoal está passando por uma necessidade extraordinária lá, é uma situação de socorro humanitário, então não é para cortar, tá? Essa é a decisão, pronto, beijo, tchau. Aí os caras reclamam também, né? É brabo, é brabo. Aí tem dois comentários aqui, né? Um diz assim, fosse justo mesmo, mandaria religar e daria o prazo para o corte mais ou menos no meio da primavera, já que a temperatura foi fator determinante na decisão, né? Não sei se o amigo internauta aqui está ironizando ou está dando uma ideia para o juiz, né? Mas, cara, vamos lá, o fator temperatura foi determinante, sim. Tu imagina a tua casa ter lama, o teu telhado está quebrado, os arredores está tudo destruído, está tudo alagado, tu perdeu tudo, tu tá na merda,
Aí te corta a luz, inclusive. Ah, agora nós vamos vir com tudo aqui para a operação anti-gato da luz. Aqui, isso aqui. Cara, o fator temperatura foi sim determinante. O juiz julga o pedido liminar conforme a condição de urgência da liminar. Se ele julgar o processo e se ele julgar todas as suas causas no mérito, na sua sentença definitiva, dizendo assim, hoje estou afim disso aqui, bom, aí sim, é um juiz maluco. Agora, aqui não é nenhum deboche, não é nenhuma brincadeirinha dizer que o fator da temperatura foi, inclusive, um dos que se somou à questão. Ora bolas. Mas daí vem um outro, assim, ó, esse aqui, ó. Muitos adjetivos e nenhum artigo de lei. Uma aula de como escrever uma decisão judicial ruim. Não, cara, não foi ruim. Definitivamente não foi ruim. Definitivamente, a questão de citar o artigo aqui, né, ela é menor em caso desse tipo de pleito. E eu vou dizer pela 18ª vez aqui, uma coisa é a sentença que avalia mérito da causa, que avalia os pedidos, que avalia as provas produzidas, que avalia o desenrolar do caso. Outra coisa é uma decisão de urgência para resolver uma questão de direito que está periclitante. O direito das partes, nesse caso, não pode esperar. Eu acho que o juiz foi, inclusive, sensato a dar a decisão mais curta e mais ligeira que ele poderia para não perder o fio da meada de resolver a situação. Imagina se corta a luz lá da galera e aí tem que religar tudo de novo a partir de uma nova chamada e não sei o que. Não, ele está dizendo assim, ó, a multa é pesada para vocês irem lá rápido e resolverem. Aí nenhum artigo de lei. Cara, eu acho que está bem claro aqui, né, o que nós estamos falando. Caso você precise de um índice aí de citação, bom, dá para ir no artigo 1º da Constituição e dizer que um dos fundamentos é o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E o segundo, aliás, inciso vai dizer que é a cidadania, tá? Então, assim, se o cara precisa que a gente deixe bem claro as palavras cidadania e dignidade, tá? Então faz assim, ó. Embarga da decisão lá, meu amigo, diz assim, ó, eu quero que você mencione as palavras lá, porque falar que o cara está numa situação de calamidade, está numa situação de temperatura baixíssima, está numa situação de uma vida precarizada e não pode ter um serviço básico cortado, eu acho que ele está meio que desenhando o que é o próprio conceito de cidadania, tá? Cidadania não é só você ter o título de eleitor em dia biométrico para ir votar a cada 2 anos. Aí vem um outro aqui que diz assim, ó, esse aqui é tão curto e grosso quanto o juiz, né? É aquele pessoal assim que o nome é Joãozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e sem foto do perfil, né? E deixa eu ver aqui, deixa eu olhar ao vivo aqui, né? 2 seguidores, né? Tá bom, então. Aí ele diz assim, ó, quem pagará a conta, né? Quem é John Galt? Meu amigo, quem pagará a conta é a empresa, é todo mundo, é nós que vamos, cada um, olha só, eu vou dizer uma coisa para você, Joãozinho 3495714,4, né? Vai aumentar aí 9 centavos da sua conta aí, porque tem um cara lá em Santa Maria, numa região afetada, que vai ficar ali mais uns tempos aí com um gato, tá? Vai 9 centavos. Então, se você quiser, entre em contato comigo, se você ouvir isso, e você pede para mim, eu te faço um Pix de R$ 1,11, né? Que é para dar ainda por cima um troquinho a mais para você, tá? Então, assim, eu vou pagar a minha conta e eu vou pagar esse R$ 1 para você, que vai compensar com juros e ágil os 9 centavos que você vai perder, tá? É tipo aquele papo assim, os nossos impostos vão custear essas coisas aí. Sim, mas para que servem os impostos? Ah, pelo amor de Deus, cara. Então você está pagando a conta, vai incluir aí essa migalha na sua conta e na minha também, eventualmente porque a empresa nunca tem prejuízo. Já falei, quando os caras interrompem serviço, quando os caras não consertam cabo, quando os caras deixam a galera à míngua, isso daí, aí aparece um desconto lá que é meio fantasmagórico, é meio mandrake, sabe-se lá qual. Olha só aqui, interrupção de serviço, descontinho na sua fatura, que requer com alíquota não sei o quê, com mais o quê, e no fim tu paga até mais pela merda. Né? Quer dizer, o que surge de advogado, procurador, alô RGE, tem uns candidatos aí para trabalhar aí, né? O que surge de procurador de empresa nesse momento é impressionante. Ai, mas a conta... Sim, cara, sim. Todo mundo tem gato para lá e para cá, em todo lugar. Cara, o meu amigo, o 59411, você está pagando já e não sabe, muito gato por aí.
E eu sou a favor de que os poderes públicos façam alguma coisa para começar a enquadrar e regularizar esse tipo de coisa. Agora, não vai cortar do cara que está lá na unha. Pelo amor de Deus, 0 graus de temperatura, casa alagada, sem comida, sem escola, sem transporte, estrada quebrada. Eu vou cortar a luz. A prioridade é cortar a luz. Então faz assim, ó. Em primeiro lugar, arruma lá o bairro, a casa, a estrada, a ponte das pessoas. Aí depois corta a luz junto, tá? Porra. É, gente tacanha, hein? Essa decisão aí do Dr. Rafael, gente amiga, ela se junta a uma série de decisões que deixa as pessoas às vezes um pouco espantadas no que diz respeito a ser muito direto, ser muito faca na bota, como se chama aqui, né, no Pampa, ser muito, muito ríspido, porque às vezes a situação pede algum tipo de comentário, que em alguns casos vai beirar umas ironias que o pessoal acha que é perigosas, né? Mas não deixa de ser uma questão que é importante também. É preciso também falar esse tipo de coisa, né? A gente lembra de vários tipos de decisões que ficaram famosas assim, algumas com uma fundamentação até um pouco mais rigorosa, porque o momento exige. Se você está dando uma sentença, se você está votando num acórdão no tribunal, você está julgando um momento de um caso, de um processo, que necessariamente vai requerer um pouco mais de rigor. Naquele caso, por exemplo, que aconteceu há 20 anos atrás, né, e ficou famoso aí nos meios jurídicos, da decisão do Silvio Batista Neto no TJ aqui do Rio Grande do Sul, quando ele mandou o MP trabalhar, né? Vocês lembram desse? Pode pesquisar aí, o caso das abóboras, né? O caso das abóboras, quer dizer, um valor de causa de R$ 15 de tentativa de furto de abóboras, os caras acabaram absolvidos, né, por uma questão de princípio da insignificância, e o Ministério Público recorreu. O Ministério Público recorreu. Aí o desembargador Silvio diz assim, ó, no meio do acórdão, isso aqui não é ele dando entrevista, ele na internet, não, é no meio do acórdão. Ele diz assim, ó, se houver publicidade desses embargos ou de outros do gênero, eu pessoalmente já tive semelhantes, veremos estampado nos jornais de amanhã, abaixo das manchetes e reportagens sobre o aumento da violência no país, a notícia de que o Ministério Público Gaúcho está recorrendo aos tribunais superiores do furto de algumas abóboras, que foram avaliadas em R$ 15. Como será a repercussão, né? Como será a repercussão? E aí ele vai dizer também assim, lá pelo meio, ó, que ele acha que talvez seja possível que os membros do Ministério Público não tenham serviço suficiente e podem brincar de recorrer das decisões dessa e de outras câmaras, o que é bastante inconveniente para nós desembargadores, que, como é sabido, estamos com excesso de trabalho. Daí ele ainda continua dizendo assim, ó, se não conhecesse o Procurador de Justiça, que primeiro assina o requerimento dos embargos de declaração, né, quanto ao acórdão que manteve os caras absolvidos, sei que é uma pessoa séria e excelente profissional. Diria que os representantes do parquê, do Ministério Público, estão desocupados, que, para fazer alguma coisa, procuram um chifre em cabeça de cavalo. Ou gostam de piadas de mau gosto. É o que ocorre no caso em exame. Briga por condenação de ladrões de abóboras. E aí, né, no julgamento lá da apelação, porque aqui são os embargos que o Ministério Público interpôs da apelação, supostamente para tentar levar para Brasília a discussão, o desembargador disse assim, ó, responder a processo criminal para o tipo de delito cometido furto de abóboras já serviu de castigo ao recorrente, não precisando de outra pena. E aí, depois que o Ministério Público embargou essa decisão para tentar seguir discutindo, ele ainda fala assim, ó, uma vez que parece faltar trabalho sério aos procuradores de justiça, façam uma força-tarefa e vão ajudar os colegas do primeiro grau na persecução criminal daqueles delitos realmente graves. Aí muita gente está dizendo assim, ai, o desembargador está ironiquinho, né, não sei o quê. Cara, mas está se aplicando aqui, ainda que com termos bastante duros, né, e para algumas pessoas incomuns numa decisão judicial, está se aplicando aqui, por exemplo, o princípio da insignificância. Está se aplicando aqui, entre outras coisas, a questão de que há uma falta de justa causa para tanto o processo quanto a continuidade da persecução. Então, ele não está decidindo sem fundamento. Ele não está decidindo assim, ó, absolvo porque eu quero. Ele está, inclusive, dando uma aula sobre o que é insignificância em termos práticos, no sentido de que não é legalmente idôneo insistir numa persecução em relação a isso. Isso acontece de um jeito ou de outro, toda hora vocês encontram isso aí Brasil afora. Como, por exemplo, né, a decisão de 2022 da segunda Vara Criminal de Araguaína, no Tocantins, onde o juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior, ele vai absolver um cara em razão do crime do uso de drogas.
né? Antes mesmo de sequer voltar à discussão no que diz respeito à constitucionalidade ou não do artigo 28 da maconha, que o STF está ainda se enrolando para julgar, e ele vai dizer assim, ó, na presente situação, o Estado visa meramente um direito penal promocional, cuja maior preocupação é apaziguar a sensação de impunidade. Lá do outro, o direito penal deve ser um modo de controle social subsidiário. Só assim será compatível com o Estado democrático de direito, face o princípio da fragmentariedade, cita o magistrado. Então, o que ele está falando aqui é sobre atipicidade material, sobre insignificância, e ele está citando fragmentariedade, no sentido de que o direito penal ele tem que se preocupar com alguns bens jurídicos mais importantes, e ele tem que fazer a sua carga, ele tem que fazer sentir o seu peso sobre esses bens e não sobre outros. Então, ele está dizendo assim, ó, está claro e evidente que políticas públicas eleitoreiras são um câncer para o desenvolvimento do Brasil, refletindo grandemente na desigualdade social e, como consequência natural, no aumento da criminalidade, ou seja, está-se a andar em círculo ou para trás e não para frente. Então ele está dizendo, entre outras coisas, ele está fazendo um desabafo aqui de tom político. Claro, aqui ele está citando um pouco mais a questão de conceitos, né, técnicos como a fragmentariedade, mas ele está fazendo aqui uma espécie de desabafo também. Então, não é anormal o juiz dar uma decisão como essa. Não é anormal o juiz usar palavras do dia a dia. Não é anormal, inclusive, o juiz se mostrar irritadiço. A questão é que ele tem que dar uma decisão que abranja as necessidades do caso. Aqui, o juiz do Tocantins está dando uma sentença, então é óbvio que ele tem que ser mais explicativo, ele tem que citar conceitos mais técnicos, ele tem que colocar as coisas dentro de um prumo de ilegalidade. Agora, um acórdão do tribunal que está comentando uns embargos de uma decisão que já está posta, ele pode ser um pouco mais solto. E uma decisão de liminar não é só o que o juiz quer, mas ele não precisa ser necessariamente tão completo e tão rigoroso assim. Ele precisa justificar o porquê está dando a liminar. Depois vai fazer outros tipos de justificativa e explanação. E fora que, às vezes, tem algumas peculiaridades, né? Como naquele caso também famoso, que foi uma ação judicial sobre a questão da posse do terreno onde funciona a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um processo de questão fundiária que envolvia herdeiros, doação, envolvia a questão do Estado e tudo mais. Um processo que durou 40 anos. Uma briga que durou 40 anos. Aí, quando chegou para a decisão que determinou o arquivamento e a extinção do processo depois da pendenga estar resolvida, o juiz federal, no caso, Magnus Augusto Delgado, ele determinou esse arquivamento, mas ele no despacho escreveu assim, ó: depois de mais de 4 décadas de tramitação, todos os meus cabelos extintos e toneladas de Rivotril, Gardenal, Maracugina, consumidos pela valorosíssima e inigualável equipe de servidores da Primeira Vara Federal, a quem agradeço ajoelhado e de mãos postas por todo o empenho, toda a paciência e toda a competência, julgo extinto o presente feito. Até Gardenal, o juiz aqui, a galera tomou. Ó, após o trânsito em julgado dessa sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição, independentemente de novo despacho, pelas caridades. Eu não estou acreditando que vou assinar essa decisão. Não pensei que viveria para esse momento. Né? Então, assim, acontece esse tipo de coisa. Acontece, é claro, pessoal, a gente tem que ter urbanidade, a gente tem que ser técnico, tem que ser cavalheiro, tem que ser educado. Tu não pode dar um despacho dizendo assim, não, seu burro, né? Assim como não pode fazer uma petição xingando, dá vontade às vezes, né, para os dois lados. Dá vontade, a gente sabe que dá, né? Mas não pode. Agora, decidir de uma maneira ríspida, usando uma linguagem mais coloquial, fazendo do seu fundamento jurídico algo que está explicado em termos de a forma como tu enfatiza algumas questões, é sim uma decisão e não cabe qualquer tipo de revolta, como quem diz assim, ele não citou qual o artigo, ele está julgando, estou falando da primeira questão, né? Da questão aquela trazida pela postagem do Bruno. Ele não está simplesmente inventando, tirando da manga, um as da manga, né? Não. O cara está dando o fundamento, ele está dizendo tudo que precisa ser dito. Espanta por quê? Ele, de uma maneira incrédula, olhou para uma situação e pegou e disse, não, espera só um pouquinho, cara. Espera só um pouquinho, né? Isso aqui é o... Como é que é? Será o pé do Benedito, né?
Pelo amor de Deus, será possível uma coisa dessas? Agora, obviamente, numa decisão de mérito, é preciso que a gente seja, inclusive, mais rigoroso tecnicamente, porque, afinal de contas, é dela que vai partir, né, a fixação do entendimento, entre aspas, final do caso, ou a possibilidade dos seus recursos e discussão maior. Então, lembra, liminar é uma coisa, mérito é outra, julgar recurso é outra, e aqui não se está dizendo que o juiz tem que simplesmente fazer uma postagem, um desabafo ou coisa parecida, né? Não. Aqui se está dizendo que o juiz tem que decidir. Algumas decisões parece que não são tipicamente o que se espera de uma decisão, mas aí você está querendo, né, aquele juiz com uma peruca branca e um martelinho na mão. Lamento, não rola. Ainda bem. Ainda bem. E ainda bem que ainda tem juízes que estão preparados para dizer o que tem que ser dito em relação a algumas safadezas e coisas inacreditáveis. Então, fica um abraço aí também para o Dr. Rafael, fica um abraço aí para o Bruno, fica um beijinho para a Cris e para o Joaquim, fica aí o meu alento a todo mundo dessa Santa Maria que eu gosto demais, e fica aqui então também, né, a reflexão para as pessoas que estão com esse papo de ai, essa decisão não é assim, é claro, 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 você só viu o juiz em filme, né, pelo visto, né, isso me lembra a vez que eu fui fazer uma audiência. Tava o juiz de All-Star e manga de camiseta, né? Aí eu olhei e disse assim, por que que eu estou de terno aqui se o juiz está de All-Star, né? enfim. Gente, ficou comprido, mas é um pouco mais light, né? É claro que não é light a raiva que a gente também sente quanto a algumas situações, mas tá aí, tá cumprido essa parte já, eu vou me despedindo por aqui, não sem antes dizer, apoia o Vira Casacas. Vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá em orelo.cc, se inscreve no login e deixa um apoiozinho aí. R$ 5 mensais já nos ajuda demasiadamente para a gente poder manifestar toda semana as indignações aí que juízes e juízas pelo Brasil podem de vez em quando colocar num despacho, beleza? Dá um apoio então. E enquanto isso, vamos nessa, né? Até daqui a 15 dias com o A Parte, até daqui toda hora com o Vira Casacas. Beijo!